Vamos lá para mais um Cine Live. Hoje vamos falar sobre o filme Whiplash, Em Busca da Perfeição. Quem não assistiu esse filme, eu recomendo fortemente. Filme sensacional, no sentido, o pilar desse filme, ele fala sobre excelência, a busca pela excelência. Então, que preço você tem que pagar, ou pode pagar, ou deve pagar pela excelência? Esse livro ele fala fortemente sobre isso. Filme bem interessante e que traz reflexões extremamente importantes para a nossa conduta profissional, né? Qual é o preço disso? Então, o interessante é que esse filme Flash ele traz assim vários insights. E apesar de ser um filme que relativamente fala de música, não é um filme que fala somente de música, né? Ele expõe coisas extremamente importantes e que a gente muitas vezes negligencia ou não presta atenção. Então ele fala bastante, por exemplo, sobre pressão. É um filme que mostra muito sobre isso, pressão, né? A pressão que você pode exercer sobre você, uma pressão que um treinador ou um professor pode exercer sobre você. Então é um filme que mostra bastante sobre isso. Outro ponto que ele fala bastante, cara, é sobre a prática deliberada sem consciência, né? Olha o Manente aí. Caraca, Manente, quanto tempo, hein, meu parceiro? Forte abraço pra você, meu querido. Como tá seu irmão? Manda um abraço aí pro teu irmão. Então, a prática deliberada, sem consciência. Então, praticar é importante, a prática leva à perfeição, mas se você não tiver consciência daquilo que você está fazendo, você pode perder a mão aí do que você está fazendo. Um outro ponto importante que ele fala aqui também é sobre a exigência, só que sem equilíbrio. Então, tanto um treinador sobre você, ou você como treinador em cima, numa pessoa, você precisa buscar um equilíbrio, né? Acho que a exigência faz parte, a pressão faz parte, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas se você perder o equilíbrio disso, você pode perder o atleta, e dentro da educação física, muitas coisas acarretam nisso, né? Então, por exemplo, 3 pontos importantes. Primeiro, carreiras interrompidas. Meu, tenho diversos colegas, eu lembro da faculdade, ou até mesmo da pós-graduação, e que hoje eles não exercem mais a área. Eles não exercem. Porque não planejou a carreira, ou porque não conseguiu entender e se achar, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, se achar aquilo que você quer e cavar esse espaço, que é muito importante. As oportunidades aparecem, mas você deve também exercer as suas oportunidades, né? Criar as suas oportunidades. Então, pô, tenho colegas que hoje viraram barbeiros. Eu recentemente soube de uma colega que está trabalhando em banco, largou a área depois de 12 anos, largou a área para trabalhar em banco. Então, por que que largou, né? Por que que eles largaram? Será que foi uma falta de planejamento? Será que foi uma falta de cavar oportunidades? Quais foram as causas, né? Outro ponto que acontece também, que acarreta na educação física, quando a gente pensa em todas essa questão de uma pressão sem medida, uma prática sem medidas, é atletas lesionados, para quando você trabalha com atletas. Eu lembro aqui, e aí juntamente já com o próximo, que é um planejamento não equilibrado, um planejamento não organizado, você pode lesionar uma pessoa. E me veio até revendo aqui o material, estou até com as minhas anotações aqui, e
o mesmo para você, postura de aluno, papel na mão, caneta na mão para anotar, que eu acho que vai ser muito importante para você. Eu lembro de uma aluna, que na verdade era uma grande amiga minha, logo no começo assim, da faculdade. E aí eu peguei, né, e dentro dos meus estudos, eu tinha visto a seguinte informação: para se atingir a hipertrofia, você tem que se executar mais ou menos 100 repetições. A partir de 100 repetições é que o músculo ele fica inflamado o suficiente para gerar hipertrofia. E eu peguei essa informação para mim e aí, todos os meus programas de treinamento eu focava nisso. Mínimo 100 repetições, mínimo 100 repetições. Só que ela era essa minha amiga pediu para treiná-la. E aí, nesse treinamento dela, eu simplesmente só foquei nisso, na questão das 100 repetições, não planejei de forma adequada. E aí eu lembro assim que a gente teve uma série de panturrilha para fazer. Eu falei, não, vamos lá, 4 séries de 25, vamos embora. E aí fizemos isso, beleza, na hora do treino ali, aquela dor, né, do treino, caramba, minhas pernas estão cansadas e tal. Mas depois, ela ficou uns 4, 5 dias sem nem conseguir pisar no chão direito. Era uma pessoa que era sedentária, não praticava exercício físico, e eu, dentro do meu equívoco, na forma como eu planejei ali a execução de treino, eu tinha apenas a informação de 100 repetições e eu acabei lesionando ela. O que aconteceu? Ela nunca mais quis treinar comigo. Então, quando a gente tem uma exigência desequilibrada, quando a gente faz uma prática deliberada sem a devida consciência, a gente pode, com certeza, machucar o nosso atleta. Então, o que o filme traz bastante, né? Então, o filme traz bastante a importância da competência técnica. Isso é muito forte no filme. Você precisa ser competente tecnicamente. Se nós analisarmos, né, o que o Conselho Federal diz sobre isso, sobre as nossas competências, habilidades e atribuições. Então, existem várias competências. Se você nunca entrou lá no site do Confef, é importante que você saiba o que você precisa, é, exercer a sua profissão. Então, uma comparação que o Confef traz para gente, que o filme mostra, é que assim, ambos falam que você precisa de competência técnica. Só que no filme mostra essa busca por essa competência técnica, porém sem nenhuma responsabilidade, apenas executando. Já o nosso Conselho Federal, ele mostra da importância dessa competência técnica, porém com responsabilidade e ética. Então, essa é uma pequena introdução para o nosso bate-papo de hoje. Eu anotei aqui 8 pilares, tá? Então, quando você estiver aqui, anota, pega papel e caneta e anota esses 8 pilares de analogia do filme Flash com é, as nossas competências e atribuições da educação física. Primeira atribuição, tá? Primeiro conflito, digamos assim, né? Primeira análise: domínio técnico e competência. Essa parte eu vejo como muito positivo no filme. Né? Então, no filme, ele mostra aqui, né? Então, você tem o Andrew, que é o aluno, e você tem o Fletcher, que é o mestre. Então, o filme mostra muito a necessidade do desenvolvimento. Então, tanto o treinador exige muito esse desenvolvimento técnico dos seus alunos, então ele coloca isso de maneira intensa durante o treinamento ali, dessa questão do bora, mais, melhor, 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 melhor. E também o aluno, o Andrew, quando ele está em casa, tem uma cena que é bem interessante, que ele precisava querer treinar mais bateria. Ele pega a cama dele, ele arranca o colchão da cama dele, leva até o espaço onde fica a bateria, ele coloca o colchão dele do lado da bateria, para que ele já acordasse do lado da bateria, para poder treinar. Então, e ele treinando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, ele olhando outros bateristas que são os melhores do mundo, caras que ele se espelha, e ele tava lá ouvindo o vídeo dos caras e buscando ser igual a eles, né? Melhor do que eles até. Então, isso é muito importante. Quando a gente faz uma análise comparativa com o que o Conselho Federal mostra para a gente, ele fala justamente a mesma coisa, que devemos ter domínio do conteúdo. Porém,
muito importante, didática de prescrição de treinamento. Então, didática é uma competência extremamente importante dentro das nossas ações. Isso é muito importante. E aí você tem prescrição, avaliação e intervenção. Então você avalia, prescreve ou faz a intervenção, depois reavalia novamente, prescreve novamente. Então esse ciclo é extremamente importante, extremamente importante. Uma outra análise comparativa que eu trouxe aqui, que eu anotei aqui, ó, exigência técnica em ambos, porém no filme ele mostra uma baixa responsabilidade de aplicação, tanto por parte do treinador quanto o próprio atleta, o próprio aluno, ele não tem uma aplicação responsável. Ele muitas vezes está lá treinando e batendo bateria, bateria, a mão dele sangrando, sangrando, sangrando. Ele coloca a mão no balde de gelo, pega, coloca o band-aid, volta de novo. Momentos ele passa mal, volta. O treinador dele também exigindo ele de uma maneira totalmente exacerbada, totalmente desequilibrada. Então, isso é um ponto importante. Então, nós, pelo Conselho Federal, ele fala de você ter domínio técnico, didática na prescrição. Isso para nós é de fundamental importância. Tá? Então, eu trago uma frase aqui, né? Então, saber fazer não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, a gente precisa entender sobre isso. Né? Então, quando a gente pensa em saber fazer, a gente pode pensar no domínio técnico de um determinado programa de treinamento, como também dentro do seu planejamento de carreira, aonde você quer chegar, quais são as competências que você precisa ter para chegar naquela função. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu tive um professor, que inclusive hoje é meu coordenador lá no clube, e aí eu lembro que eu cheguei nele e perguntei assim, professor, pô, eu quero ser um preparador físico olímpico, cara, eu quero chegar numas Olimpíadas, cara, o que eu preciso saber, o que eu preciso estudar. Naquela época eu já tava no meu segundo ano de faculdade, sei lá, terceiro semestre mais ou menos, já com os meus 26 anos, me achava velho dentro da sala de aula, tinha muitos garotos mais novos. E aí ele fez a seguinte pergunta para mim: tá, cita para mim aí 3 preparadores que já chegaram numa Olimpíada. Eu não sabia dizer. Eu não sabia dar nomes de preparadores que já chegaram lá. Eu não sabia. Ele falou, então, primeiramente é isso, você precisa saber quem já chegou. Saber quem já chegou, saber o que esses caras fizeram para você almejar chegar lá. Aí eu, caraca, meu. E aí, bicho, síndrome do Globo Repórter. O que bebem, aonde vivem, o que comem, o que estudaram, eu comecei a fazer um mapeamento total de caras que já chegaram lá. E aí, mais ou menos umas 2 semanas depois, ele me pediu 3 nomes, eu levei 5. Ó, esse cara estudou isso, esse cara estudou aquilo, esse cara estudou aquilo outro. E aí, legal. Aí veio uma outra pergunta. Tá, disso aí tudo, o que você acha que isso é bom? Aí eu vi lá, pô, biomecânica, fisiologia, metodologia de treinamento, as que eu tenho mais dificuldade, que eu tenho mais facilidade. A partir dali, eu comecei a planejar melhor a minha carreira. O que eu ia estudar, o que eu ia aprender. Então, nessa afirmação, saber fazer não é o suficiente. Então, não é só saber fazer, não é só entender de qualquer método, não é só saber de formas de melhorar a força, a potência do seu aluno, nada disso. Ou qualquer desenvolvimento que você precisa saber o que você precisa saber, para você ter planejamento estratégico para isso. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que o filme traz, que é essa questão do domínio técnico e competência. Precisamos ter domínio técnico e competência. Isso faz parte das atribuições dentro do nosso Conselho Federal de Educação Física. Você precisa ter isso. Faz parte. Quando você pegou o seu canudo na mão, meu querido, você assumiu que você faria isso. Certo? Segundo pilar de comparação entre o filme e as competências segundo o nosso Conselho Federal de Educação Física, exigência e ética.
No filme, o treinador, o Fletcher, ele utiliza o seu meio de comunicação com o seu aluno, o seu meio de buscar o respeito do seu aluno através do medo, através da humilhação, através de abuso psicológico. Então tem um momento no filme que ele começa a tocar lá e ele começa, o Andrew não tá aguentando mais, ele começa a meio que pipocar mesmo ali na hora de de fazer bater na bateria lá. E aí ele começa, ele tá cansadinho, sua bichinha, sua mariquinha, vai chorar. Então há um abuso psicológico através do medo, gritos constantes com ele. Então ele tenta ter o respeito do seu aluno através do medo, não somente o Andrew, como toda a banda que toca lá na banda dele. Então ele busca o respeito pelo medo. E aí, trazendo em comparação e analogia sobre as nossas competências, segundo o Conselho Federal, ele fala muito sobre a ética, que a gente precisa ter isso. Apesar de dizer do Confefenão, né, a dignidade humana é extremamente importante. Manter a integridade física do nosso aluno e psicológica do nosso aluno. É totalmente de nossa responsabilidade isso. Totalmente de nossa responsabilidade. Temos que manter a integridade física e psicológica desse aluno. Quando eu anotei isso, aí depois eu estava até revisando o material, eu lembrei, eu tive uma academia durante 10 anos. Né? E aí lá eu tinha artes marciais e tinha a parte de musculação mesmo, treinamento de força. E aí eu lembro que teve um período que eu sublocava o meu espaço do meu tatame. Tinha alguns horários ósseos e eu sublocava eu alugava o meu tatame. E aí uma equipe de jiu-jitsu começou a treinar lá. Equipe de jiu-jitsu. E aí o professor, eu lembro que ele não ligava os ventiladores. Não ligava os ventiladores. Às vezes, noite, sempre os treinos eram à noite do jiu-jitsu, mas noites quentes, abafado. O tatame tinha mais ou menos uns 80 metros quadrados, 15, 20 atletas, alunos treinando, e ele não ligava o ventilador, porque ele falava que a questão do transpiração, sentiu sufocado, fazia parte do treinamento, então aquilo fazia parte. Meu, aquilo ali feria totalmente a integridade física e psicológica do aluno. E, no entanto, com o tempo, os alunos foram diminuindo, e esse cara acabou perdendo. Boa parte dos alunos acabou desistindo do horário. E ele começou com uma turma de, sei lá, quase 30 logo no começo. Então, faz parte do nosso regimento manter a integridade física e psicológica do nosso aluno. Tá? Então, violar os princípios básicos da profissão, a gente não pode, a gente tem que manter e preservar isso. E no filme mostra totalmente o contrário, essa, essa forma de buscar o respeito. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente pensa em alta performance, quando a gente pensa em treinamento, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em atendimento, a gente nunca deve violar a ética. Devemos manter a ética. Faz parte do juramento, dentro do regimento, dentro do documento, quando você se torna um profissional da educação física. Tá? Você não pode perder isso. Você não pode. Os resultados, o resultado que você almeja, você não pode pagar o preço violando a ética. Você não pode. Você deve manter a integridade física do seu aluno, você deve manter a integridade psicológica do seu aluno. Tá? Então, isso é muito importante. Então, exigência e técnica são duas coisas que aparecem. Ética aparece lá no filme. Terceiro pilar. Pressão versus segurança e saúde. Trabalhando há mais de 15 anos com alunos comuns e atletas, mas não somente alunos comuns e atletas, né? Eu sempre tive bastante contato com empresários, com pessoas de diversas áreas. E uma coisa é certa, a excelência
exige tudo de você. Só que essa frase ela é um tanto quanto perigosa, né? Ela é um tanto quanto perigosa. A gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque o exigir tudo de você, o exigir tudo do seu aluno, do seu atleta, você lembrando novamente no pilar anterior que você não pode violar a ética e violar a integridade física dele. Mas quando você pega essa frase, a excelência exige tudo de você, é que exige dedicação. Exige dedicação. Não tem aquelas 8 horas trabalhadas, não. Se você quer excelência, amigão, você vai ter que se dedicar 8, 9, 10, 12, 14 horas se for necessário. E depende muito do momento também, né? Tem momentos que exige de você uma dedicação maior. Às vezes é uma oportunidade que está surgindo, uma oportunidade que você está provocando, e aí você precisa se dedicar mais para se preparar melhor para aquilo. Então é extremamente importante, né? Então, no filme, por exemplo, a pressão exercida tanto pelo treinador e do aluno, né, do Andrew para ele mesmo, ela é totalmente descontrolada. Ela é totalmente descontrolada, totalmente desmedida. Então, isso é um problema muito importante. Já quando a gente pensa na nossa atuação profissional, eu vejo aqui como 3 pontos importantes que a gente não pode negligenciar quando a gente pensa em pressão, segurança e saúde. Então, na questão da competência, né? Então, assim, ó, controle de carga. Controlar o que você está fazendo com o seu aluno é extremamente importante. O que, que ele está fazendo, como ele está fazendo, que intensidade ele está fazendo, qual é o impacto daquele programa que ele está. O impacto daquele programa que ele está fazendo e ele com um atleta, qual o impacto do quanto que ele está se dedicando também para a formação dele. Está dormindo 2 horas, está dormindo 3 horas, restrição de sono, você tem déficit cognitivo, você não vai é, você não vai como é que fala, entender, memorizar, interpretar e solidificar aquilo que você está estudando. Então, restrição de sono, será que é o preço a se pagar? Se por acaso tem família, né, não estar presente com a sua esposa, com seu esposo, ou com seus filhos, e isso ser de maneira recorrente é um caminho? É para se avaliar. Tem dias que serão necessários, mas não pode ser regra, tem que ser exceção, tem que ter prazo, se isso acontecer. Ó, vai chegar para vocês e falar, amor, é o seguinte, de tal período eu preciso me dedicar mais a tal coisa, vou precisar estudar até mais tarde, vou precisar ficar mais tempo sozinho, estudando, fazendo tal coisa, mas eu preciso de, sei lá, 10 dias. E aí você combina, e aí a família, de certa forma, fica também organizada. Então, isso é muito importante. Outra coisa, promoção de saúde. Então, uma pressão exacerbada, uma pressão desequilibrada, você não preserva a saúde do seu aluno, não preserva a saúde do seu atleta. Quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, a linha entre a alta performance e a falta da saúde é um, é um fio de navalha. É um negocinho para o alto rendimento não ser saudável. É um limite muito, muito, muito tênue. Então você precisa ter o máximo controle daquilo que você está fazendo, das máximas variáveis possíveis, para que você consiga fazer com esse seu aluno, com esse seu atleta, ele continue treinando, para ele poder praticar a modalidade dele e atingir os objetivos dele. Tá? Isso é muito importante. Consequentemente, prevenção de risco. Né? Eu acho meio estranho falar sobre prevenção de lesão, como se o trabalho que você fosse fazer, o atleta não vai se lesionar. Né? Não, ele começou a fazer tal coisa, ele não vai se lesionar. Isso não vai acontecer. O que você pode fazer dentro do seu trabalho é justamente fazer uma prevenção de risco. Você pode minimizar a chance daquela lesão acontecer. Ou, se ela acontecer, que ela aconteça no mínimo grau possível. Então, de repente, teve um estiramento. Se ele não tivesse bem treinado, seria um estiramento de grau 3.
Mas como ele está bem treinado, vai ser um estiramento de grau 1, menos tempo se recuperando, pensando em atleta, mais rapidamente ele volta pro treinamento, ele volta para a competição e o dinheiro do clube não fica parado. Acho que acho que esse é um olhar que ninguém nunca teve, né? Ninguém nunca teve. Então você pega um atleta lesionado, ele fica 10 dias fora e esse atleta, sei lá, tem um salário de 20 mil reais, por exemplo. O clube paga para ele 20 mil. Só que ele ficou um terço do treino, do período do mês fora. Ou seja, 6 mil reais o clube perdeu. Porque esse cara ficou fora do treinamento. Ele ficou fora do combate, ele ficou fora de praticar o esporte lá e trazer os resultados para o clube, porque tem um patrocinador, tem um investidor, tem a mídia. Se é um atleta de renome, traz mídia, traz patrocinador. Então, se esse atleta não está, o clube deixa de arrecadar e ainda gasta. E ainda gasta. Então, prevenção de risco, promoção de saúde e controle de carga é extremamente importante. Porém, uma coisa que eu sempre falo para os meus atletas, sempre falo para os meus alunos, mentorados, os profissionais da área, existe hoje, de certa forma, assim, um certo milindre, né, da pressão. Né? Estou sendo muito pressionado, é muita pressão lá no clube, é muita pressão não sei aonde. Amigo, a pressão é um privilégio. A pressão é um privilégio. Só recebe pressão quem tem algo para entregar. Ninguém vai fazer pressão em Pangaré. A pressão só recebe quem é sangue puro, meu. Quem é cavalo de corrida, de verdade. Esse recebe pressão. Se você não está recebendo pressão naquilo que você faz, repensa naquilo que você está fazendo. Repensa onde você está e o que você está fazendo. Porque se você não está recebendo pressão, quem está ali te liderando talvez já não esteja tão satisfeito com aquilo que você está fazendo, já não espera tanta coisa de você. Tá? Então a gente, apesar de ter esse olhar, é importante que nós tenhamos esse cuidado. Né? Então, pensando como profissional, eu preciso ter uma gestão de carga importante, né, como principal competência nesse pilar, né, de pressão, segurança e saúde. Preciso ter esse olhar extremamente importante. Mas a pressão faz parte. A pressão faz parte. A pressão ela é ali que você realmente vai ser exigido e se desenvolver. Quando você recebe pressão. E se você não recebe nenhuma pressão hoje de lugar nenhum, Vitor, mas eu sou autônomo, eu trabalho sozinho. Meu amigo, arruma alguma coisa para você se pressionar. Arruma, arruma uma disputa de alguma coisa. Vou falar um pouquinho sobre isso logo mais para frente. Vou falar agora, ela estava mais para frente, eu vou falar sobre ela agora já. Sobre essa questão da competitividade e desenvolvimento humano. É outro pilar. Tá? Então, a competitividade é o que te faz evoluir. Então, no caso do filme, o Andrew algumas vezes ele tinha no momento ele entrou como baterista reserva, tinha um cara titular, então ambos queriam ser o titular da bateria. Aí logo depois, o que o treinador fez? Arrumou um terceiro. E aí quando um errava um ritmo, sai entre o outro. Sai entre o outro. Sai entre o outro. E aí rolava uma competitividade entre eles para saber quem ia ser o baterista titular. Isso fez, de certa forma, com que todos buscassem se desenvolver. Então a competitividade faz parte. É ela que te faz evoluir. Eu lembro de um período que eu trabalhava só de personal. Só de personal. E aí, teve um momento bem complicado ali em 2019, por incrível que pareça, antes da pandemia, que eu não arrumava nada. Nada de personal, nada de aluno, nada, 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 nada. Minha filha prestes a nascer e eu zerado de personal. Desesperado já. Caraca, meu, o que eu preciso fazer? E aí naquela época eu acabei fazendo uma mentoria com o Joel e aí ele deu uma. Eu fiz
uma ferramenta para a gente que foi muito interessante. O que que eu fiz? Qual que é a ferramenta? Eu te até trago como opção aqui também. Pega 3, 4 players da tua área. Então você pode pegar de repente 2 players que são top e você pega mais 2 players talvez ali no mesmo nível que você em termos de reconhecimento e tudo mais. E aí você começa a ver o que, que esses caras têm de diferente, que você faz uma análise, você faz uma tabela comparativa, uma nota de 0 a 10. Então, por exemplo, a mídia, né? Então, no caso do Instagram, né? Quantos seguidores esse cara tem? Ou quantos cara tem no canal dele lá no YouTube, quantos cara tem lá? Aí você vai olhar lá, a quantidade de seguidores. Aí você vai dar uma nota de 0 a 10 ou de 0 a 5, se o cara é muito, muito diferenciado nisso ou não. Aí você pode olhar conhecimento técnico. Você pode adotar 4, 5 critérios. Você pode olhar mídia, você pode olhar conhecimento técnico, você pode colocar, sei lá, oratória, como essa pessoa fala, como essa pessoa se comunica, como é que é a comunicação dela. A comunicação dela é muito boa? 5. É muito ruim? 0. Experiência prática. Tem aí, nego, tem um monte de gente na área que nunca chupou laranja com ninguém no vestiário, nunca treinou ninguém, mas dá curso de treinamento voltado para alto rendimento, alta performance, nunca treinou ninguém, mas está dando curso lá de alto rendimento. E aí as pessoas, por falta de critério, por falta de olhar, quem que essa pessoa já treinou, porque o cara fala bonito, porque a pessoa fala bonito lá, tem uma boa, faz um vídeo bem interessante na rede social, acaba comprando o curso do cara, mas o cara nunca treinou ninguém. E aí, é dessa pessoa que você vai buscar buscar conhecimento? Então, encontre critérios, você começa a se comparar, aí você começa a ver aonde que eu preciso melhorar. Eu preciso treinar mais pessoas, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso criar um plano de marketing melhor para o meu trabalho. Então, tudo isso são coisas importantes. Tá? Então, no caso aqui do filme, o que, que ele traz aqui? Traz uma competitividade totalmente destrutiva. No começo, a competitividade dele era com a questão de ser o melhor baterista. E aí ele tinha os colegas como referência de competição para ser o baterista principal. Mas com o tempo, a competitividade do Wendell passou a ser com o treinador, porque ele buscava a aprovação do treinador e não mais apenas ser um melhor baterista, ter melhor técnica, sabe, pegar todas as nuances que envolve ali ser um bom baterista. Ele mudou o olhar dele, isso de certa forma prejudicou muito a vida dele, não somente a questão da técnica, mas como que era a como que ele sustentava aquilo ali tudo. Aquilo afetou drasticamente o desempenho dele. Então, se a gente pegar na nossa análise aqui, até pelo que o nosso CONFEF ele traz para nós, então esse desenvolvimento biopsicossocial é extremamente importante para nós e no desenvolvimento do aluno. Então, você pode, na questão da competitividade, não é um atleta, é um aluno comum, dê metas para ele. Seu aluno não tem meta, dê metas para ele. Eu tinha era pai e filho que treinavam juntos, né? Eles não eram atleta, não eram nada. O pai de vez em quando fazia umas corridas de final de semana, que é o que ele dizia que ele gostava de fazer. Então a forma que eu tinha dele competir com ele mesmo e ter metas mensais é que todo mês eu fazia teste de Cooper com ele. Teste de 12 minutos com ele. Então eu botava ele na esteira, teste de 12 minutos. E aí eu ia registrando isso mês a mês, quanto que ele corria em 12 minutos, qual a distância ele percorria em 12 minutos. Então o que a gente fazia? Uma vez por mês, teste de 12 minutos, e aí depois de 15 dias eu fazia o teste de 1,5 km. Ele tinha que correr 1,5 km no menor tempo possível. Então era uma forma que eu tinha, e com o tempo era meio assim, mas depois com o tempo, tanto ele quanto o filho começou a criar metas, e aí eu sempre dava o relatório para eles. Fazia um gráficozinho no Excel mesmo,
E aí, ó, teste de Cooper, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, e aí ele ia controlando quanto de distância ele estava correndo mais, se ele estava correndo menos, no teste de 1,5 km, se ele estava correndo menos tempo, mais tempo, então isso de certa forma ia controlando ele, e indiretamente ele começava a, ele falou, pô, os 2 últimos eu piorei muito, o que está acontecendo? Ah, não tô treinando corrida, não estou me alimentando bem, estou comendo demais, vou diminuir um pouquinho aqui a alimentação, que eu estou ficando muito pesado. Então, eu não precisava falar que ele estava ficando pesado, ele já percebia na corrida, então eu dava metas para eles. Então, essa questão da competitividade, a competitividade faz a gente evoluir. Com certeza faz a gente evoluir. Então, um pensamento que a gente pode tirar aqui é então o quê? Competir não para se anular e nem anular o aluno, e sim para nos fazermos evoluir e também evoluir o aluno. Então, são olhares importantes que a gente pode e deve pensar. Beleza? Vamos lá. Outro pilar importante agora. Prática deliberada e intervenção qualificada. No filme, no filme ele mostra o quê? A questão do treinamento excessivo até o limite físico. Diversas vezes mostra o Andrew treinando manhã, tarde, noite, madrugada e fazendo lá bateria, com a mão toda sangrando, e aí ele colocava a mão no balde de gelo, aí o balde de gelo ficava todo vermelho de sangue, aí ele voltava de novo, colocava band-aid e voltava de novo. A prática deliberada é importante. Né? Aquela famosa frase, né? A prática leva à perfeição. É isso mesmo. Tem um estudo que agora me fugiu o nome do autor, mas ele fala que para você atingir a excelência, você precisa de 10 mil horas de prática naquele assunto. 10 mil horas na prática daquele assunto. Para você realmente atingir a excelência. Você precisa praticar. Praticar. Meu problema é oratória. Começa a falar, filho. Abre uma live ali, pega um assunto que você gosta e começa a falar. Ah, minha retórica é horrível, meu amigo. Senta com um colega do lado ali, ó, pega um assunto e começa, pum, pum. Ele fala, você fala. Ele fala, você fala. Ele fala alguma coisa, você retruca. Você vai melhorar a sua retórica. Ah, eu não sou fraco, não tô ganhando força. Vai treinar. Ah, eu não sei sobre fisiologia do exercício. Conheço muito pouco de fisiologia do exercício. Vai estudar fisiologia do exercício. Vai estudar e vai dar aula. E vai dar aula. Vai na, na pirâmide de Glasgow, ele mostra, né, ele deu uma pesquisa que ele fala sobre a questão da retenção do conteúdo. E quando você compartilha conteúdo, você aumenta em 90% a retenção daquele conteúdo. A retenção daquele conteúdo. Então, se você pega um livro lá para ler, então, que nem o livro aqui da live da semana passada, né? A Vida Intelectual, Sert Langes. Terminou de ler o livro, fiz as anotações, vários pontos importantes. Cara, compartilha com alguém. Compartilha com alguém. Chama a esposa, chama o filho, chama um atleta, chama um amigo e troca uma ideia com ele. Fala, cara, no livro eu aprendi tal coisa, no livro mostra isso, no livro mostra aquilo, eu me refleti tal coisa da minha vida, o que você acha? Você vai reter mais aquele conteúdo. Você vai reter mais aquele conteúdo. Então, compartilhar é de fundamental importância. Então, isso está dentro da prática deliberada. Então, no filme ele mostra isso de maneira em excesso, levando ao limite físico. O que o Confef traz para nós como importância das nossas competências e nossas habilidades? Então, o que a gente é da nossa obrigação? Tá? Metodologia adequada dentro do processo de treinamento, baseado em ciência, livros, artigos. Isso é muito importante. Então, você pega, você estudou, pesquisou, avaliou, avalia seu aluno, onde que ele está e onde ele pode chegar, onde ele está e o que posso fazer. Aí você planeja os métodos,
aí você aplica os métodos, aí você reavalia o que você fez, aí você planeja de novo, aí você aplica de novo, aí você avalia novamente, e assim vai indo, e assim vai indo. É um ciclo infinito, é um ciclo infinito, infinito, infinito. Isso para qualquer área da tua vida, para qualquer área da sua vida. Então isso é extremamente importante. Então, dentro desse pilar, né, central que o filme traz, que é a questão da excelência, é, tem um ponto importante que, assim, dentro dessa questão da prática deliberada, treinar mais, treinar mais é treinar melhor. Então, treinar mais em volume não é sinônimo de excelência. Você precisa treinar, mas treinar bem. Vai fazer uma prática deliberada, prática, prática, buscando as suas 10 mil horas de prática, seja assertivo. Pratica, para, avalia, vê os resultados daquilo que você está fazendo, aí você volta de novo, planeja, avalia, planeja novamente. Planejou, executou, parou, reavaliou, volta de novo. Então, quando a gente pensa em treinamento, por exemplo, por que a gente fala em avaliações a cada 3 meses, mais ou menos? Que a literatura mostra, né, que mais ou menos ali, 12 semanas, você já tem um efeito crônico de um estímulo. Máximo 16 semanas. Depois de 16 semanas, aquele efeito daquele estímulo, ele se perde. Você já não sabe mais, você já entra em platô. Então, por isso da importância de avaliação de pelo menos 12 semanas. Você pode ter, ele vai, no mínimo 10 semanas, 9, você já tem um efeitozinho crônico, mas o ideal ali entre 12 e 14 semanas no máximo. É importante você já reavaliar o seu aluno para você ver o quê? Para você ver o efeito crônico daquele estímulo que você aplicou. Então isso está dentro do nosso trabalho, dentro das nossas competências segundo o Conselho Federal. Então, metodologia adequada, baseado na ciência, livros, artigos, sabe? Buscar essa informação é nossa obrigação. Nossa obrigação. Vamos lá. Aqui já foi. Uma folha já foi, hein? Bora lá. Outro pilar importante: planejamento de carreira e consciência profissional. Isso aqui é. Lembra que eu comentei no começo lá sobre muitos que abandonam a profissão ou não atingem o resultado esperado e acaba, de certa forma, se frustrando na carreira sobre aquilo que ele faz? É justamente porque faltou planejamento. Totalmente. Então, por exemplo, no filme, ele mostra assim, o Andrew, ele queria ser o melhor baterista do mundo. Ele se comparava com outros bateristas do mundo. Porém, com o tempo, com o decorrer dos treinamentos e da pressão que o treinador exercia, ele acabou deixando esse planejamento de lado e ele acabou se tornando reativo. Então o treinador reclamava que ele estava sem ritmo. Aí ele, o que ele fazia? Começava a treinar mais ritmo. Aí o treinador reclamava determinado. Ele ia lá e fazia aquilo. Ah, aqui eu estou treinando um pouco. Ele era sempre reativo ao que estava acontecendo. Ele perdeu aquele planejamento de lado, até mesmo porque ele já não focava mais em ser o melhor baterista do mundo, e ele só focava em ser aprovado pelo treinador. Ele buscava essa aprovação do treinador o tempo todo. Então, esse planejamento é muito importante, né? Então, ter esse olhar para o futuro é muito importante e você vai adquirir isso a partir do momento que você entende quais são as suas habilidades. É, nós, seres humanos, temos muita dificuldade em falar não sei. Por medo de, muitas vezes, de parecer incompetente ou de não parecer adequado. Então, isso de certa forma faz com que a gente seja apenas reativo. Faz com que a gente seja apenas reativo. Então, saber falar não sei muitas vezes é libertador. É libertador. Então,
Recentemente, eu recebi um convite, por exemplo, para dar uma aula numa facu pra dar algumas aulas em uma faculdade. E aí o coordenador lá da faculdade me mandou lá 4, 5 disciplinas que eu pudesse escolher, se eu quisesse pegar as 5 eu poderia pegar. E aí, cara, dentro ali das 5 que ele mandou, eu falei: "Ó, professor, 3 aqui eu não tenho competência para dar não. Essas 2 aqui até dá. Posso ver um organograma aqui, um planejamento para poder executar, para poder dar essas disciplinas para você". Cara, daquele primeiro momento, assim, deu um alívio, apesar que seria importante se eu conseguisse dar essas aulas, porque era uma grana extra que ia entrar ali. Então, isso ia ser muito importante. Porém, eu ia exercer um trabalho ali que eu não tinha a menor competência para fazer. Eu ia fazer cagada, com certeza. Eu ia falar groselha lá, com certeza. Eu ia manchar minha reputação, ia estragar o curso da faculdade. Então, você saber exatamente do que você sabe, então ter a consciência do seu saber é extremamente importante. Tá? Então, isso é de fundamental importância. É, então, no filme, mostra isso. O Andrew no começo planejando bem, mas depois ele se perde, se torna reativo. E aí, dentro das nossas atribuições, dentro das nossas competências, que nós precisamos ter ali, segundo o regimento do nosso conselho, o que a gente precisa ter, cara? É, dentro dessa questão do planejamento, é formação continuada. É se manter estudando, se manter ativo o tempo todo. Ser um eterno aprendiz, ter a humildade de ser um eterno aprendiz, ser um eterno aprendiz, ser um eterno aprendiz. Então, identifica aquilo que você tem como pontos fortes, aí você também identifica quais são os pontos de atenção que você tem, e aqui que você faz? Foco, dedica 80% do seu tempo e a sua energia dentro daquilo que você é bom. E aí você tem os 20% que você vai aparar as arestas ali de não deixar que esses pontos de atenção possa fazer com que o seu trabalho se torne ruim. Então você apara, mas de fundamental importância que você foque no que você é bom, tá? Porque uma vez que você entende aquilo que você é bom, você busca uma formação e uma formação e uma educação continuada, o que, que isso traz para a gente? Segurança. Traz para nós segurança e uma responsabilidade nas nossas tomadas de decisão. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui, vai. Você quer desenvolver potência no seu atleta. E aí você tem, por exemplo, tem um método que você pode fazer treinamento de força máxima juntamente com uma ativação pós-depressão, né, que chama de PAP. Ou você pode fazer, por exemplo, carga ótima utilizando o VBT. Porém, no método 1, né, no Complex Train ali, você precisa de um tempo maior de recuperação. Já utilizando carga ótima através do VBT, você não precisa de tanto tempo de recuperação, principalmente pós-estímulo. Então, se você está numa, sei lá, seu atleta, você está numa viagem, ele chegou na viagem, teve um estímulo na quarta-feira e já tem já tem uma competição no sábado. Você vai ter só a quinta ali, um treino técnico, depois o treino físico e depois no sábado já tem a competição. Então ele praticamente vai ter ali 48 horas entre um estímulo e outro, né? Entre, sei lá, competiu na quarta e vai competir de novo no sábado. Competiu na quarta, chegou de viagem lá no, sei lá, foi para uma outra cidade, chegou lá quinta de manhã, o cara vai ter a quinta noite, a sexta de manhã para treinar, e aí depois no sábado já tem competição de novo. Então, no primeiro, no Complex Training, ele precisa de um descanso maior, tempo de descanso maior, uma recuperação maior pós-estímulo. Já quando você utiliza carga ótima, você já tá em 24, já tem estudos que mostram que em 24 horas já está em estado ótimo de para um novo estímulo. Ou seja, você pegou dois métodos
dentro de um mesmo objetivo, que esse atleta ele tenha mais potência, ele tenha potência ali para poder executar a tarefa dele. Só que de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade, você escolhe o método mais adequado. E como que você vai saber isso? Se você estiver estudando, meu parceiro. Se você estiver estudando, se você estiver buscando essa formação o tempo todo. E é buscando, é um ciclo, é um ciclo, é um ciclo, é um ciclo. Muito importante, tá? Então, não leve a sua carreira apenas de forma reativa. Mostre, planeje a sua carreira realmente como uma construção. Uma construção. E a partir dessa curiosidade, e desse olhar, que aquele meu professor lá atrás, lá na graduação despertou, foi onde que eu criei meu podcast. Aonde o intuito do meu podcast, se você não acompanha, não vê, é o H9 Podcast. Você pode procurar aqui nos destaques, que você vai encontrar lá todos os episódios. E ali, o que, que eu entrevisto preparadores físicos, mas o meu objetivo, então, por exemplo, eu entrevistei lá o Renato Bach, preparador físico da seleção masculina de vôlei. 3 medalhas, 2, 3 medalhas olímpicas. Eu não vou perguntar para ele sobre métodos de treinamento do vôlei, o atleta do vôlei ficar mais potente, salta mais. Eu quero saber como esse cara pensa. Eu pergunto para ele como que ele pensa, quem são as referências dele. Quando eu pergunto para ele assim, por exemplo, se eu pensar que eu vou treinar uma equipe de alto rendimento, o que, que eu não posso negligenciar quando eu vou dar um treino para uma equipe de alto rendimento? Ele vai me trazer ali o olhar filosófico dele, de como que ele enxerga treino. Uma vez que eu entendo quais são as referências dele, como que ele enxerga treino, eu consigo entender o que ele faz. E aí eu consigo tomar decisões melhores. Então não é apenas saber o método, é saber o que está por trás do método. E você só vai ter esse olhar se você se manter estudando. Formação continuada, certo? Então, esse é um ponto importante, tá? Último pilar: excelência e sustentabilidade, tá? Como eu disse anteriormente, a excelência exige tudo de você. Por quê? Porque ela, nesse olhar, ela alinha as suas escolhas. Ela alinha as suas escolhas. Você começa a não perder tempo em, na questão do FOMO, né? O medo de ficar de fora, o medo de perder algo. Então, de repente, você está vendo algum curso, assim, você abre o Instagram e de repente aparece um curso, outro curso X, um vídeo super produzido, já te instiga ali a consumir aquele curso. Não, eu preciso disso, mas será que você precisa mesmo? Não, é que tá super barato, é promoção, eu vou perder. Tá, mas e aí? O que isso realmente vai agregar dentro daquilo que você faz? Então, ela alinha a excelência, a busca pela excelência, ela alinha as suas escolhas. Então, eu quero ser um excelente treinador, para eu ser um excelente preparador físico, o que, que eu preciso? Preciso entender de metodologia, eu preciso entender de aspectos biomecânicos, eu preciso entender sobre aspectos da fisiologia que envolve a performance, eu preciso entender sobre os mecanismos de lesões que aquela modalidade exige, eu preciso entender qual o calendário competitivo daquela modalidade. Eu preciso entender o modelo de competição daquela modalidade. No caso do futebol, é pontos corridos ou é mata-mata? Como é que é? Muda os processos. Então eu preciso entender disso. Então, aí, assim, aí a busca pela excelência novamente, ela alinha o que você está escolhendo. Então, no caso assim do filme, ele busca essa excelência a qualquer custo. Então, tem uma parte no filme assim que o Wendell tá indo para uma apresentação. Só que aí o ônibus, cada um vai por conta, e aí o ônibus fura o pneu, ele tem que alugar um carro, e aí ele sai correndo para alugar o carro, esquece as baquetas na loja, aí acaba chegando lá na hora, o
o mestre lá falando que vai substituir ele pelo outro baterista, e aí ele fica desesperado, chega lá na hora, cadê as baquetas? Não acha as baquetas, aí ele volta, pega o carro que ele alugou, volta correndo em alta velocidade, pega as baquetas, volta de novo, de repente ele bate, o caminhão bate nele, e aí o carro capota, e aí ele levanta todo ensanguentado, todo estrupiado, todo estourado, chega na apresentação sangrando, é, roupa rasgada, toda desalinhada, e aí ele expulsa o outro baterista do banco para ele poder ir lá e se apresentar, só que totalmente fora de ritmo, totalmente, sabe, totalmente o psicológico abalado pelo acidente que ele acabou de sofrer, e ele senta lá todo ensanguentado. Isso não é excelência, cara. Isso não é busca pela excelência. Então não é você buscar a qualquer custo, colocando a sua integridade física, a sua integridade mental em busca de alguma coisa. Então, nós temos que buscar uma excelência sustentável. Então, dentro das nossas atribuições, então é buscar sustentabilidade. Né? Então, para eu dar aula, eu preciso estudar, eu entender tudo, tudo que há de necessário para que eu possa equilibrar entre estímulo, recuperação. Lógico, para a gente evoluir, a gente às vezes tem que dar um estímulo um pouco mais forte, mas de maneira também adequada, para você não lesionar o seu aluno. Isso é importante. Então, é tentar encontrar, né, e assim, o equilíbrio, ele nunca vai acontecer quando a gente pensa em performance. Você nunca vai estar equilibrado. Sempre um vai estar mais embaixo, um vai estar mais acima, outro vai ter que dar uma exigência maior do que o outro. Então, às vezes, essa dedicação que você vai ter para estudar, para praticar, vai estar lá em cima, outras coisas vai estar lá embaixo. Às vezes, você não vai ter muito tempo de se alimentar direito, você vai negligenciar a atenção para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. Mas, como eu falei anteriormente, isso é muito importante que seja em prazo determinado. Tá? Então, vamos lá. Então, nós falamos sobre domínio técnico e competência, que é muito importante, exigências e ética. Falamos sobre pressão, segurança e saúde. Falamos sobre prática deliberada e intervenção equilibrada. Outro ponto importante, relação aluno e treinador. Tá? Então, é, é extremamente importante. Extremamente importante. Pode chegar mais perto. Extremamente importante. Que você tenha alguém que explore o seu máximo. Isso é muito importante. Se você é atleta, encontre um treinador que vai explorar o máximo de você. Quando eu competia, eu só evoluí porque eu tinha um treinador. Tô cansado, dá mais um pouquinho. Tô não sei o que lá. Ah, errei tal coisa, ajusta isso. Ó, isso aqui foi bom, mas se você fizer assim, vai ser melhor. Eu tive um mentor na minha. Eu tava estudando. E aí, eu era estagiário, e aí a equipe que eu estava na época, inclusive era o SESI, tinha um preparador físico lá, um cubano, Williams Morales. Cara, eu devo, acho que 75%, 80% do treinador que eu sou hoje é graças ao Williams. E aí, o Williams, ele. A equipe treinava, era uma equipe de polo aquático, elas acaba treinando em duas piscinas, porque uma piscina só não dava conta de todo mundo. Então tinha uma piscina do lado externo, que era só dos jogadores de linha, e a piscina interna, que era para os goleiros. E ele ficava entrando e saindo de uma para outra, uma na coberta, outra descoberta, para lá e para cá. Aí eu já cheguei nele e falei assim: William, deixa eu treinar os goleiros. Goleiros são três, lá são 17. Então, cara, cuida dos 17 lá que eu cuido desses três. Aí ele olhou na minha cara assim e falou: tá, a gente conversa no final do treino. E aí acabou o treino e me chamou pra conversar. Ele chamava de Maguila, né? Maguila, você quer dar treino pros goleiros? Quero. Quer dar treino pros goleiros? Ele, tá.
Você vai vir todo dia. Não, eu vim todo dia. Eu não recebia para estar lá. Eu não recebia nada para estar lá. Absolutamente nada. Aí ele pegou, mas eu recebi uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Se você parar pra pensar, eu já devia estar pagando para ele. Essa que é a verdade. Ele falou, tá bom, nós vamos fazer o seguinte, ele, meu treino ou seu treino? Eu falei, pô, eu quero fazer meu treino, deixa eu fazer meu treino. Deixa eu dar meu treino. Ele, tá. Então, 10 minutos antes, você chega, eu chego também, você me explica o treino que você deu, você vai dar, e aí, se tiver tudo ok, você dá seu treino. Se não, eu dou meu treino para você dar, pra você aplicar. Beleza? Beleza. Primeiro dia, fui explicar o primeiro exercício, ele, mas por que isso? Eu não soube explicar direito, ele, não, 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 meu treino. Eu falei, não, mas olha os outros. Ele falou, não, você já errou no primeiro. Se você já errou no primeiro, não tem como os outros estarem certos. É um efeito cascata. E aí, todo dia, eu entregava treino e ele, não, não, não. Eu demorei 7 meses para dar o meu primeiro treino. E eu tinha treino todo dia. Quando não tinha um jogo ali na semana, tal, mas era todo dia treino. Todo dia, todo dia. 20 treinos no mês. Na pior das hipóteses, 18. E todo dia negativa. Não, errou aqui. Ah, isso aqui você acertou, vamos pro próximo. Ah, errou aqui. Não, você não pensou nisso. Ó, você não pensou na recuperação. Você não pensou no tempo de estímulo. Ah, você não pensou no movimento que o goleiro faz, tal jeito, tal momento. Ele fica tantos minutos fazendo perna alternada lá em cima, que nem o tempo. Ele fica lá 15, 20 segundos fazendo isso? Não fica, fica menos. Então, para que você colocou esse tempo aqui? Então, ele foi um treinador que me extraiu realmente o suco. Tinha dia que eu voltava para casa chorando, puto, não queria falar com ele, dava o treino dele puto da vida. Possesso, 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 porque caraca, velho, já tô nessa pegada aqui há 4 meses, há 3 meses, todo dia montando treino, todo dia montando treino, e o cara não, 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 não. Mas porque ele estava me refinando, ele estava me lapidando. E aí você precisa ter também a resiliência de aguentar essa pressão, de tomar essa negativa. E assim, ele não era um cara rude. Ele era um cara duro, mas ele não era rude, ele não era grosso. Ele estava sempre me ensinando, tá? Então, se a gente parar para pensar, assim, ele é um cara que levava realmente muitas competências e atributos da nossa área ali que o Confef traz pra gente como competências extremamente na ponta afiada. Então, tipo, ele era um cara respeitoso. Ele é um cara que pensava no meu desenvolvimento integral, porque tinha pergunta que ele fazia que não tinha a ver com treinamento. Tinha pergunta que ele me fazia que falava sobre relação humana. Ele falava assim, Vitor, você acha que colocar tanto tempo de estímulo de um garoto que tá vindo, que veio pra cá de trem, 3 horas de trem que ele pegou, 2 horas e meia de trem para chegar aqui, foi pra escola, ele é um garoto humilde, provavelmente comeu pouco, mas 2 horas e meia de trem, aí você vai dar um treino desse, vai sair do clube 9h30 da noite, vai pegar o trem de novo para voltar para a cidade dele, vai chegar em casa meia-noite. Será que esse garoto talvez tenha até condição física e mental para suportar um treino nessa intensidade, nesse horário? Você sabia que o fulano de tal, a mãe dele está internada? Como é que você quer colocar um treino cognitivo? Totalmente. Esse cara tá com a cabeça na mãe dele lá no hospital. Você fala, pô, não é só físico, não é só desenvolvimento de capacidade física. Não é. Então foi um treinador assim que ele me desenvolveu de maneira totalmente integral na área de não olhar só o físico, de olhar para as pessoas, de olhar para as pessoas. A gente precisa buscar essa relação humana e não, e, assim, de maneira realmente genuína, para você realmente conseguir explorar ao máximo desse indivíduo. Carl Jung tem uma frase que é bem, reflete muito isso aqui, né? Então, quando você tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Então, não
trate o seu aluno, não trate o seu atleta como um robô, como se ele fosse um robô, como se ele fosse uma máquina. Performance, performance, potência, força, bora, agilidade. Não, calma. Não se trata só disso. Não se trata só disso. Às vezes ele pode estar com um filho doente, ela pode estar com uma filha doente, a esposa tá mal, o casamento tá ruim, o salário não caiu, o cara tá salário atrasado, ele não pagou a pensão em dia lá, a ex-mulher tá cobrando, e aí, cadê a pensão? Preciso comprar leite. Então, não, 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 quando se trata de alto rendimento ali, não trate o seu aluno como máquina. Ele não é máquina, ele é um ser humano. Então não adianta você saber dos melhores métodos, dos melhores conceitos. Não adianta só isso. Ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Busque essa relação genuína com o seu aluno. Eu dificilmente bebo, mas às vezes só atleta precisa que você sente com ele e tome um copo de cerveja com ele para ele poder falar alguma coisa, para ele poder desabafar. Às vezes o melhor treino vai ser. Recentemente, tava com... tô dando treino para uma, por enquanto, teimosa ex-atleta, mas ela vai voltar. E muitas vezes o nosso treino era ali, ela tava contando as coisas que aconteciam na vida dela, e assim, chorando, chorando, mas levantando peso, agachando. Mas naqueles treinos, eram meus treinos, digamos, mais intenso. Não, não eram os treinos mais intensos. Mas o que eu tava fazendo ali? Mesmo mal, mesmo não estando bem, estamos aqui, estamos realizando. Uma intensidade mais moderada, um volume mais moderado, mas eu estava dando para ela consistência. Vitória. Apesar de tudo, hoje você venceu. Hoje você conseguiu. E aí no dia que ela tava bem, parceiro, aí eu arrebentava. Aí eu chegava forte. Mas isso é importante, sabe? Entender não apenas de conceitos, mas entender o contexto. E tudo que está relacionado à performance humana. Tá? Então busque essa formação, essa relação com o seu atleta e com o seu aluno. Então, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer então alguns bullets importantes, certo? Alguns key points. Então, primeira coisa, não romantize o sofrimento com excelência. Para buscar excelência, não precisa sofrer, não precisa sangrar, você não precisa nada disso. Nada disso. Planejamento, organização. Às vezes terão dias que serão necessários 16 horas de trabalho, mas não pode ser todo dia. Não pode ser todo dia. Então, não romantizar isso. Né? Infelizmente, a nossa cultura, né, até mesmo porque nós vivemos num país é, desigual de recursos. Então, muitas vezes, para a gente conquistar alguma coisa, a gente precisa abrir mão de outras. Faz parte. Tem fases que é assim, tem fases que você tá mais de boa, que você não precisa poupar nada, mas tem fases que você precisa, às vezes, cobrir a cabeça e descobrir o pé. Tá? Mas a gente não pode também romantizar esse bendito sofrimento para a gente poder atingir a excelência. Isso é um ponto. Tá? Outra coisa, outro key point importante, busque métodos, mas tenha um planejamento. Então, quantas vezes eu me coloco nessa posição, quantas vezes eu saí fazendo curso de maneira aleatória, loucamente, fazendo um monte de curso por aí, sem o menor planejamento. Só porque eu achei, nossa, é importante saber isso. Será que é tão importante mesmo? Então,
Busque métodos, mas tenha um planejamento para você para isso, tá? É, não vence quem suporta mais dor. Vence quem suporta melhor o processo. Para suportar o melhor o processo, você precisa ter um motivo. Qual é o motivo? Qual é o motivo que faz você suportar o processo? Qual é o motivo? É um filho? É uma família? É uma realização profissional? Qual é o objetivo? Qual é o motivo? No caso do Andrew, ele começou querendo ser o melhor baterista. Depois ele terminou querendo somente a aprovação do mestre dele. Ele fala isso pro pai dele. O pai dele fala, você tá querendo que ele te aprove? Ele, sim, eu quero que ele me aprove. Ele mudou totalmente o motivo dele. E aí ele começou a sofrer com isso. Porque ele não tinha aprovação, ele começava a se sentir mal, e aí ele tentava treinar mais ainda, mais ele se machucava fisicamente, psicologicamente, e ele foi se destruindo. Qual é o seu motivo? Qual é a sua motivação para suportar o processo? Outro ponto importante: consciência dos seus limites. Quando eu, como eu falei, né, eu achei que eu entrei tarde na faculdade. Eu entrei na faculdade com 24 anos. Comecei a faculdade com 24 anos. Aí tinha meninos na minha sala com 18, 19. Eu falei, mano, os caras com 20, já tem nego com 24 anos já trabalhando. E quando eu me formar, os caras já vão ter 4 anos na minha frente. Eu entrei em desespero. Eu tô muito atrasado. Muito atrasado, muito atrasado. E aí eu saí que nem um louco fazendo 1 milhão de cursos. E aí eu lembro que eu fui fazer um curso eu fazer uma especialização de fisiologia. Não, fisiologia, tudo era fisiologia, 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 só que, meu, fisiologia pra mim era um negócio absurdo. O professor tava falando mandarim na aula. Mandarim na aula. E eu não entendia nada. E aí o que, que eu fazia? Aí eu fiz duas pós ao mesmo tempo. Eu fazia de terça e quinta fisiologia, de sábado eu fazia treinamento. Então, assim, de terça e quinta era um sofrimento absurdo, absurdo, absurdo. Cara, eu lia, 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 nada entrava e eu não conseguia absorver nada. Chegava sábado, nossa, eu não lembro de estudar uma prova para pós-treinamento. Não estudei uma prova. E se pegar meu histórico é tudo 8 para cima. Eu não sentava para estudar, porque para mim fluía, fluía, fluía. É, é, eu fiz uma postagem aqui do Gambito da Rainha, né? Era bem Gambito da Rainha mesmo, onde ela sentava assim, que ela deitava na cama, que ela olhava para o teto, e ela começava a ver as peças e as peças se mexendo, então ela conseguia enxergar. Para mim era metodologia de treinamento. Para mim era tudo muito óbvio. Agora fisiologia, mas foi assim. E aí o que acontece? Em vez de eu largar aquele sofrimento da fisiologia, não, eu fui xixi, não vou largar não, nem a pau, vou até o final. E eu sofri a pós inteira até chegar no final. Falei, professor, no final de tudo, tomei pau lá em 5 disciplinas. Vou transferir, posso fazer bases fisiológicas e treinamento? E aí acabei mudando para bases fisiológicas e treinamento. Mas eu sofri a pós inteira. Por quê? Porque eu não tive consciência dos meus limites pensando em trabalho. Qual é o limite aí do seu aluno? Qual é o seu limite como profissional? E até mesmo ser humano. Às vezes pode estar num trabalho aí, bicho, que tá te sugando suas noites de sono. Qual é o seu limite? Entenda-os e respeite-os. Então, para finalizar aqui, pensando nas competências centrais da educação física, tem um tripé extremamente importante. Então, primeiro, saber o que está fazendo. Depois, o porquê você está fazendo. E depois, até onde eu devo ir. Então, saber o que faz, competência técnica, competência
de formação, métodos, meios e métodos. Depois o porquê faz, contexto, qual é o contexto, qual é o contexto que aquele seu aluno está, que aquele seu aluno vive, que aquele seu atleta está vivendo, qual que é o contexto geral de vida dele, de recursos, de materiais, recursos financeiros e tudo mais. E até onde eu devo ir, qual é o limite que eu vou dar aquele estímulo para o meu atleta, para o meu aluno, para que você não machuque ele, para que você respeite ele de maneira integral. Beleza, pessoal? Bom, esses foram os insights, esses foram os ensinamentos que esse filme Flash trouxe para mim, trazendo essa relação com, com as nossas competências, habilidades e condutas dentro da educação física, segundo o nosso Conselho Federal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha trago vários insights aqui, vários pontos importantes. E se você não sabe quais são todas as competências que o profissional tem, eu vou deixar a live salva aqui, vou colocar lá nos stories depois, você vai colocar a palavra Whiplash e eu vou te mandar um cardzinho com todos os atributos, todas as competências que o profissional de educação física precisa para atuar na sua excelência. Beleza? Um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.